Nós percebemos, tocamos e reconhecemos esse mundo como uma realidade única em 3 dimensões. Em nosso mundo tridimensional, diversos objetos possuem altura, largura e comprimento. E para entender o mundo como algo tridimensional, essas 3 dimensões são suficientes. Olá, pessoal! No entanto, para matemáticos e físicos, viver em um mundo assim pode ser entediante. Por isso, eles imaginam dimensões extras e até constroem teorias baseadas nelas. Por exemplo, a teoria bosônica das cordas exige 26 dimensões espaço-temporais. Pessoal, esse é o canal Pipa. Hoje não vamos nos aprofundar tanto, mas gostaria de apresentar a vocês 5 dimensões. Pois mesmo esse mundo é muito misterioso. Vamos começar o nosso vídeo de hoje. Mundo de 0 dimensões. Para considerar a complexidade do espaço de 5 dimensões, vamos começar com algo simples, ou seja, um mundo sem dimensões. Este mundo é conhecido por nós como um ponto. E provavelmente com isso, podemos pôr um ponto final na explicação. Mundo unidimensional. Para representar um objeto em uma dimensão, apenas um parâmetro é suficiente. Tudo se torna muito mais interessante e diversificado. Embora vivamos em um mundo tridimensional, às vezes é mais conveniente usar uma dimensão. Por exemplo, ao viajar de trem entre 2 cidades, essa situação pode ser representada por um único número, a distância. Nesse caso, nossa viagem ocorre em um mundo unidimensional, delimitado pelas estações de partida e chegada. Nesse mundo, 2 objetos não podem se mover e passar um pelo outro. Claro, a menos que sejam 2 gatos, capazes de quebrar as leis da física com algum poder misterioso. Os sistemas unidimensionais podem ser não espaciais. Por exemplo, a escala de um termômetro. Quando olhamos para um termômetro, ele mostra apenas um valor. Mas isso já nos diz se precisamos de um casaco ou se podemos sair de short. A propósito, esse exemplo tem uma característica interessante. Ao representar a temperatura em uma dimensão, estamos limitados a uma direção. Isso porque a temperatura tem um valor mínimo, abaixo do qual ela não pode cair. Esse valor mínimo é um zero absoluto, ou seja, menos 273,15 graus Celsius. No entanto, nesse caso, a temperatura não tem um limite superior e pode aumentar indefinidamente. Temos outro exemplo de uso de uma dimensão. Nesse exemplo, não há limites em nenhuma das direções. Estamos falando do calendário. Quando contamos os anos a partir de um ponto no eixo do tempo, podemos contar infinitamente, tanto para antes como para depois desse ponto. Sim, certamente pensamos no Big Bang. Mas e se algo existisse antes do Big Bang? Ou será que o Big Bang é realmente o limite do eixo do tempo? Mundo bidimensional. No mundo bidimensional, adicionamos uma segunda dimensão para representar as coisas. Os residentes que vivem no mundo bidimensional são quadrados, círculos, etc. Em outras palavras, à primeira vista, o mundo bidimensional é um mundo plano, que representa fenômenos em um plano e não em um espaço tridimensional. No entanto, nem sempre é assim. Por exemplo, vamos olhar para um globo terrestre. Usando 2 parâmetros, latitude e longitude, podemos indicar qualquer ponto no globo terrestre, ou seja, na Terra. Em resumo, sistemas tridimensionais como a Terra, Marte e o Sol podem ser representados usando sistemas bidimensionais. Ao pessoal que apoia a teoria da Terra plana, chegou a hora de vocês comentarem, né? Mundo tridimensional. Nós vivemos em um espaço tridimensional. Para ser mais preciso, percebemos nosso mundo como tridimensional. Podemos dizer que os habitantes do nosso mundo são cubos, esferas e cilindros. A tridimensionalidade é a base de nossos sentidos, e é o que toda a física moderna representa. Na verdade, quase toda, mas não toda. Pois há coisas que a física ainda não consegue explicar. Por exemplo, os cientistas ainda não conseguiram construir uma teoria de tudo que integre a mecânica quântica e a teoria da relatividade geral.
Os cientistas estão em busca de uma solução. E essa solução pode exigir o uso de dimensões adicionais, como a quarta, a quinta e assim por diante. Mundo quadridimensional. Tempo. A maneira mais simples de imaginar a quarta dimensão é adicionar o tempo às nossas considerações. Suponha que estamos olhando para um ponto específico no espaço. Vemos um foguete nesse ponto. 1 segundo depois, ao olhar para o mesmo ponto, o foguete não está mais lá. Para representar o mundo em movimento, também precisamos de tempo. No tempo, só podemos avançar e, infelizmente, por mais que desejemos, não podemos voltar ao passado. Mas às vezes isso pode ser muito útil. Não é verdade? Aceitamos como natural que no tempo só podemos avançar, mas há alguns truques surpreendentes nisso. Por exemplo, é perfeitamente possível olharmos para o passado. Os astrônomos fazem isso ao observar a luz das estrelas que leva milhões ou bilhões de anos para chegar à Terra. Mesmo o ponto brilhante que vemos, o Sol, é para nós uma visão do passado, pois a luz do Sol leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra. Interessante, não é? Graças a esse efeito, os astrônomos podem observar eventos ocorridos há muito tempo, como explosões de supernovas e até mesmo as fases mais iniciais da evolução do universo na forma da radiação de fundo. Na verdade, o tempo é algo fascinante que lança muitos enigmas para os físicos. Por exemplo, em 1964, o físico americano Irving Shapiro sugeriu que a gravidade do Sol poderia afetar o tempo de trânsito de sinais enviados entre dois corpos celestes. Esse efeito, posteriormente chamado de atraso de Shapiro, foi confirmado entre 1976 e 1977. E aconteceu da seguinte forma: sinais de rádio foram enviados da Terra para as sondas Viking 1 e Viking 2, que amplificaram os sinais e os reenviaram para a Terra. Durante esse experimento, foram realizados testes quando as sondas estavam longe do Sol e quando estavam do outro lado do Sol. Como resultado, descobriu-se que quando os sinais passavam perto do Sol, havia um atraso. Isso foi atribuído à distorção do espaço causado pela gravidade. Quanto mais perto os sinais estavam do Sol, mais tempo levavam para chegar do que o calculado. Era como se os sinais caíssem em um buraco no caminho. Quanto mais massivo o corpo celeste, mais profundo seria esse buraco que reflete a distorção do espaço. Há uma teoria que sugere que o espaço-tempo se distorce e se transforma em um hiperespaço multidimensional chamado Book. Quarta e quinta dimensão. No final das contas, deve haver alguma dimensão extra que não podemos ver nesse mundo. Isso vai contra os nossos sentidos, mas é perfeitamente possível explicar e entender. Em 1844, o escritor britânico Edwin Abbott descreveu dimensões extras em seu romance Flatland. O protagonista desse livro é um quadrado que vive em um mundo bidimensional. Em seu mundo, uma esfera tridimensional aparece uma vez a cada 1000 anos. Os habitantes do mundo bidimensional não conseguem reconhecer a esfera como uma esfera, mas podem ver seus traços. Quando o polo da esfera toca o mundo plano, aparece um ponto azul. Esse ponto, então, se expande em um círculo. Quando o equador da esfera atravessa o plano, o círculo se expande ao seu diâmetro máximo e, em seguida, diminui gradualmente até voltar a ser um ponto. A ideia básica desse exemplo é a seguinte: os habitantes de Flatland não podem reconhecer a esfera como uma esfera, mas podem ver os traços da esfera em seu mundo bidimensional e prever como ela se pareceria. Será que também podemos saber como são as outras dimensões? Os matemáticos já fazem isso há muito tempo. Por exemplo, um cubo em um mundo quadridimensional é chamado de hipercubo ou tesserato. Os fãs do universo Marvel talvez reconheçam o item tesserato. Loki usou esse item para abrir um buraco de minhoca para os Chitauri, que transformaram Nova York em uma pilha de escombros. No entanto, no mundo da matemática, o Tesserato é visto como uma entidade interessante e não como algo com grande poder. É um cubo quadridimensional com 16 vértices e 32 arestas, um objeto bastante peculiar. É especialmente estranho quando esse hipercubo está girando.
Assim como um cubo pode ser desdobrado em um espaço bidimensional, o tesserato pode ser planificado em um espaço tridimensional. Há 200 maneiras de fazer isso, incluindo a chamada Cruz de Dalí. Essa planificação do poliedro foi nomeada em homenagem ao famoso pintor Salvador Dalí. Dalí buscou inspiração na quarta dimensão e criou a obra Corpus Hipercubus, Crucificação, Corpo Hipercúbico. Afinal, não acha que muitas das obras desse pintor espanhol sugerem uma perspectiva de outra dimensão? Então, o que é a quinta dimensão? Um cubo nessa dimensão é chamado de penterato, hipercubo de quinta dimensão, e possui 32 vértices, 80 arestas e 80 faces. Um penterato girando é uma visão estranha e difícil de imaginar a partir do espaço tridimensional. No entanto, os cientistas estão estudando isso não apenas por curiosidade, mas também para explicar os fenômenos físicos desse mundo. Graças aos esforços dos físicos e astrônomos, mais cedo ou mais tarde todos os mistérios do universo serão desvendados. Claro, é uma pena que nossa percepção tridimensional provavelmente não permita ver tudo, mas em compensação sempre traremos essas informações para vocês aqui no nosso canal. Então, não percam e fiquem atentos. Bom, pessoal, agora é hora da gente se despedir. Se você gostou do nosso trabalho, deixe um like e compartilhe em suas redes sociais. E se não ficou satisfeito, continuaremos tentando até despertar seu interesse. Um forte abraço e até breve, pessoal. Tchau, tchau.